Oi pessoal, a resenha de hoje é sobre um livro que, como diz o grande clichêzão por aí, virou meu preferido da vida. Olha só, nós vamos falar sobre O Sol é para Todos, da Harper Lee. E aí a gente precisa entender uma coisa logo de cara para que o romance fique assim, para que a leitura fique muito mais legal e a gente consiga ultrapassar as primeiras páginas. Essa história, ela é contada pela pequenina Scout de 6 anos, tá? Então é uma criança, imaginem vocês, uma criança de 6 anos contando essa história. Bom, a gente vai ter então uma primeira parte que vai ser aí permeada, claro, por brincadeiras, né? Por momentos de distração, por momentos de escola, né? Então ela vai contar. E aí não é um simples contar, porque a Scout, gente, como eu diria, é uma menininha muito ardida, viu? Ela não deixa barato, ela não aceita qualquer tipo de explicação. Então, quem tá convivendo com ela precisa se explicar, certo? Então, como é que a gente vai conhecendo a Scout, o Jem e o Atticus, né, a família dela, o irmão mais velho e o pai. O pai, o Atticus, é um advogado viúvo, cria essas crianças aí sozinho e com a ajuda de uma pessoa que é muito emblemática, uma pessoa muito importante para a história, que é a Calpurnia, que é uma negra, então uma família de brancos. E aí, por que é importante a gente frisar que ela é negra? Porque a gente está falando de uma história que foi escrita nos anos de 1960 nos Estados Unidos, né? Mas ela representa mais ou menos aí os anos de 1930, então a gente ainda tá em um momento de muito racismo, certo, pessoal? Então a gente precisa dessas informações para entender o que é que a Scout vai contar pra gente. Então nesse primeiro momento, nessa primeira parte, o livro é dividido em duas partes, a gente vai ter a Scout mais apegada, né, mais preocupada com a vida deles. Tem um vizinho ali que é meio estranho, meio esquisitão, nunca sai, se envolveu num crime na adolescência, e a Scout quer saber então o que aconteceu, e o irmão, o Jem, e a gente vai ter também o Jill, que vai aparecer, é um amiguinho que vem nas férias, então eles aguardam ansiosamente a chegada desse amiguinho, para que eles então se envolvam em brincadeiras. E aí a gente vai ter brincadeiras do tipo infernizar o vizinho, né, gente? Claro, crianças, imaginem, lembrem-se de vocês aí com 6 anos, 12 anos, que é a idade mais ou menos desses meninos. Eles estão querendo fazer farra, fazer graça, né? E aí a gente vai, então, nessas primeiras páginas, ter que ter um pouquinho de paciência, porque a história não tem nada que dê um tchan, né? Eu tô lendo com os meus alunos do ensino médio essa história e é muito engraçado, porque eu falo toda semana, gente, tenham paciência, ultrapassem as primeiras páginas do livro. Ah, professora, mas é 50 páginas. Vai um pouco mais, né? Vai lendo, tenha paciência, a Scout é uma criança, vocês precisam perceber isso. Só que aí, com o passar dessas páginas, a gente vai perceber que a gente tem um pai, né, que é advogado, que é muito humano, tá? Esse pai aí tá tentando construir, moldar indivíduos honestos, indivíduos decentes, né? Cidadãos que não sejam simplesmente a reprodução daquela sociedade na qual eles vivem, porque a gente está falando de uma sociedade extremamente preconceituosa, de uma sociedade que vai julgar os outros, que vai excluir os outros. Então, de uma podridão social que a gente sabe que foi muito presente nos Estados Unidos nesse momento, no Brasil e em muitos outros lugares, e infelizmente a gente ainda tem. Só que vai acontecer um crime muito grave, um estupro aí de uma moça branca, né? E o culpado vai ser um rapaz negro, né? Obviamente, para que a gente tenha então esse tchan da obra, né? A história vai chegar no clímax, aí a galera que está estudando elementos da narrativa, o clímax é o momento que a gente entende o crime, entende o que aconteceu, e aí vocês já podem estar pensando então que o Atticus vai fazer a defesa desse crime, desse rapaz que foi indicado como o culpado, né, como réu.
E aí é uma palavra de uma moça branca, ainda que muito pobre, ainda de que uma família meio complexa ali, envolvida em alguns problemas, mas ela é branca. E o homem é simplesmente um homem negro, pobre, certo? Então, dentro dessas situações, a gente vai acompanhar, então, pelo olhar da Scout, esse julgamento. E aí a Calpurnia vai ser uma peça-chave, porque em muitos momentos que o Atticus vai ter que se retirar para montar as provas, para organizar o julgamento, as crianças vão ficar com a Calpurnia. E a gente vai ter, então, um momento em que elas vão para a igreja dos negros, né? E a Scout, como é uma menininha bem ardida, bem questionadora, né? Uma menininha que não se contenta em simplesmente observar, ela quer saber os porquês. E aí a gente vai ter grandes reflexões de diferenças sociais, né, da questão aí dos negros que são simplesmente libertos de uma escravidão, mas eles não têm garantia nenhuma de dignidade, então eles vão estar em condições sociais muito difíceis, muito inferiores, e aí, somado ao preconceito, a gente vai ter também muita dificuldade dessas pessoas terem vidas dignas, terem trabalhos, terem formação. E a Scout vai fazer um questionamento que é muito legal, que é por que a Calpurnia fala na igreja de um jeito e quando ela tá em casa ela fala de outro. Então a gente percebe que na igreja ela fala de uma forma mais coloquial, né? Ela usa palavras mais próximas do dia a dia, fora das estruturas gramaticais para ser mais direta, e em casa ela fala de uma forma mais culta. E aí a Calpurnia vai explicar para a Scout, para uma menininha, com uma linguagem linda, gente, uma linguagem muito singela, vai explicar então a dificuldade, né, desses negros de aprenderem, de poderem estudar. Ela teve privilégios, ela teve sorte, conseguiu ser alfabetizada, mas os outros não. Então, para ela deixar as pessoas bem na igreja, para ela fazer parte daquele grupo, ela então fazia uso de um vocabulário para deixar as pessoas mais confortáveis. É uma passagem extremamente linda, de ensinamentos assim, que você fala como ensinar para as crianças, né? Mas como ensinar de uma maneira tão sublime e construir naquela garotinha tão inquieta o senso de igualdade, o senso de empatia, porque a Calpurnia fazendo isso, ela consegue se colocar no lugar do outro. Ela é negra também, ela passou por tudo aquilo, ela só teve a sorte de conseguir estudar. Então, ela vai se colocar no lugar do outro e vai deixar o outro bem. Eu acho que isso é sublime, né? Então, a gente vai ter, depois desse momento, o julgamento. Os filhos do Atticus costumam ir a julgamentos, então eles são muito maduros nesse sentido, porque eles frequentam esses espaços, sabe? Então eles têm essa consciência. A Scout sempre fala coisas muito pontuais de igualdade, de sensibilidade, e, gente, vale muito a pena. Alguns alunos que já terminaram falaram assim, nossa, a gente perde o fôlego, né? A gente fica sem rumo durante essa leitura do momento aí do próprio do julgamento, tá? Então, gente, não preciso dizer que vale a pena fazer a leitura desse livro. Eu acho que só por esses exemplos que eu trouxe aqui, que não são spoilers de forma alguma, porque o livro ultrapassa essa minha narração aqui tão singela, vale muito a pena, tá? Leiam pensando que é o olhar de uma criancinha de 6 anos, para que vocês tenham mais sensibilidade na hora de entender alguns relatos e alguns posicionamentos, tá? Então, eu penso que também aqui a gente pode trazer um pouquinho aí da vida prática, né, para essa galera que tá inscrito no canal e que vai fazer vestibular. É um belo recurso argumentativo para preconceito, para cotas, né, para a questão de desigualdades sociais. Claro que é uma representação dos Estados Unidos, mas de qualquer forma é possível fazer essa relação com a realidade brasileira. Então quem está estudando para redação aí pode fazer as duas coisas, pode ter uma carta na manga de recurso argumentativo e pode também conhecer uma belíssima história. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam e que se deliciem com a leitura desse livro. Então, pessoal, até mais, nos vemos na próxima resenha.